Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Um grande dilema de hoje é fazer magia sempre ou entregar para a vontade do universo, né? Então muita gente pergunta e fala assim, pô, mas você está lá, está na magia, está estudando, começou a aprender umas bruxarias, umas feitiçarias, umas rezas, e aí você vai fazer isso todo dia para pedir as coisas, vai fazer essa manutenção, ou vai deixar a vida levar, né? Então, esse foi o tema proposto hoje pelo pessoal do Mayhem, e para a gente debater e falar um pouquinho sobre isso, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Não faço ideia, eu tenho a minha posição, eu geralmente vou deixando levar e perco as oportunidades de fazer minhas macumbas, confesso. Diretamente do Conexão Pagã, André Corrêa. Saudações, pessoas. Hoje vai ser interessante conversar se o banho de louro funciona mais do que entregar currículo, né? Eu acho que é um assunto interessante para ver o quanto que às vezes a gente se acomoda dentro do fluxo e quando que a gente deve interferir e se a gente deve interferir nesse fluxo o tempo inteiro. Vamos conversar. E diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa se está vendo isso à tarde em outro horário. Bom, eu às vezes vejo aquela velha historinha, entrou uma borboleta branca no meu quarto, o que significa? Que você deixou a janela aberta. É a minha resposta. Bom, isso me lembra muito Eu sei que não é bem o momento apropriado, mas eu escrevi um artigo nem tão místico assim. Está no Morte Súbita. Quem quiser conhecer depois, entra lá, dá uma olhada. Eu vou falar dele no final para vocês não esquecerem, pessoal. Maravilha. Então o Rodrigo vai começar. Ele ia contar um caso e aí a gente vai desenvolver em cima disso. Tá, o caso que eu estava contando para o André antes dessa gravação. Falando sobre o fluxo, quando você está vivendo sua verdadeira vontade, assim, pressupondo que todo mundo aqui já descobriu a verdadeira vontade e está seguindo ela, né? Você não tem muita escolha, você só vai fazer aquilo, só que ocorrem uma série de acontecimentos. Então, eu tinha planejado comprar um imóvel vivo de aluguel no final do ano. Só que o fluxo levou de tal forma que eu estou para mudar. Já estou tirando minha biblioteca daqui, encaixotando tudo, e estou para mudar essas semanas por aí. Uma outra coisa que eu falei aqui para o pessoal foi que, algumas semanas atrás, eu estava lá na direção da escola com a inspeção, e um caso que não vale a pena explicar as coisas, era uma denúncia que já tinha sido resolvida pela inspetora. O pessoal me liga na hora que a inspetora estava na minha frente para questionar sobre essa denúncia. E eu, assim, agradeci aos céus, obrigado pela inspetora estar aqui, que ela me auxiliou na resolução desse BO, resolvido tranquilo. E se ela não tivesse ido, pode ser que eu tinha trocado o pé pelas mãos e piorado um pouco a situação. Ou não, né? Vai saber. Mas o caso é que ela estava na hora, no momento certo, na hora certa, na hora que o telefone ligou. E várias coisas acontecem assim na minha vida que eu vejo que eu quero uma coisa demais, só que ela não ocorre. Depois eu vejo que foi até melhor. E outras coisas que ocorrem que, assim, eu não esperava e foi ótimo. Fui reeleito como diretor da escola e agora as portas, assim, da secretaria estão abrindo. Estou começando a fazer reforma na escola e tem muita coisa aí por vir e vai depender muito desse fluxo. Muito. E não de mim. Vou começar o título, então, desse episódio, vai ser assim, a nossa magia funciona ou a gente é muito sortudo? Boa.
Como é que a gente pode diferenciar, né? Se a gente está fazendo um ritual e está todas as coisas dando certo, se foi por causa do ritual ou se a gente simplesmente nasceu com a bunda virada para a lua e, tipo, todos os financiamentos que a gente faz dá certo, todos os projetos que a gente põe à mão crescem, a revista que a gente coloca, o negócio dispara. Tipo assim, é sorte ou os rituais fazem parte ou a gente caminha aí num fluxo de energia? O que você acha, Robson? Eu acho que tudo é preparação. O magista, ele prepara, ele planeja, ele articula para que as coisas deem certo. Afinal, o papel do magista, ele, na minha concepção, ele é basicamente você estruturar para que tudo venha a se realizar conforme você deseja. Moldar a realidade, mas com base em quê? Em conhecimento, em entendimento de muitas coisas e leis naturais, entendimento, por exemplo, de coisas como Cabala, que te ajuda a compreender o funcionamento do universo. Então, eu acredito que não haja tanto essa coincidência para quem está dentro da sua verdadeira vontade. O Rodrigo pontuou uma coisa que eu acho importante, que é a questão de você, estando da sua verdadeira vontade, você não tem escolhas. Né? Quando você está na sua verdadeira vontade, não há escolhas para você fazer. Há apenas o caminho a seguir. Então, mas isso não quer dizer deixar ao relento as coisas. Tipo, vai acontecer e pronto. Não, não é assim que funciona bem as coisas. Nem tudo tem ou precisa ter um significado espiritual, mas, no geral, quando nós desejamos fazer alguma coisa, como o Marcelo bem mencionou, para o magista, a coisa não é, vai dar certo e vamos esperar que dê certo. Não. Ele articula para que as coisas venham a ser cada vez mais favoráveis. Se ele trabalha com astrologia, ele vai achar o melhor momento astrológico. Se ele trabalha com cabala, ele vai fazer todo o processo do caminho do raio para manifestar a vontade dele na Terra, né? E por aí vai. Então, na minha concepção, o magista ele tem esse trabalho de fazer a coisa acontecer conforme a vontade dele, né? E a única coisa que ele pode fazer é, seguindo a sua verdadeira vontade, fazer com que essas coisas aconteçam. É a minha concepção. André, você pensa diferente? Como você pensa, André? Cara, eu gosto dessa ideia de você estruturar a condição para que ela aconteça, para que ela flua, mas eu fico pensando como que a gente lida também com as negativas, tanto a gente pode falar, o ritual não deu certo, é incompetência sua. Pode ser também, pode ser que meu ritual foi pro vinagre, mas eu fico pensando, e talvez seja até um pensamento meio conformista, como eu não trabalho com magia da forma que você trabalha, né? A minha forma de magia é diferente, mas enfim. Eu fico pensando também se isso não pode ser uma negativa das entidades, dos deuses, dos espíritos com quem eu trabalho, tentando me alinhar com aquilo que vai ser melhor para mim. Né? Porque às vezes eu lidar com uma negativa faz parte do meu desenvolvimento também. Eu lidar com uma frustração também faz parte desse desenvolvimento. E talvez o degrau que eu precisa galgar antes de conquistar seja o aprendizado, seja aprender a lidar com o processo antes de conquistar aquele objetivo, né? Para que eu não pule etapas. Eu acho que faz parte essa preparação, a gente tem que trabalhar para isso, mas às vezes essa preparação a gente tem que fazer uma autoobservação muito grande para que ela não seja do tamanho da nossa ansiedade e não da nossa capacidade. Você entende a Entendo. relação? E, André, eu vou pontuar uma coisa aqui. Às vezes, eu digo para os meus alunos e digo para pessoas que me procuram, inclusive hoje teve um caso, que às vezes é melhor que o ritual não dê certo, principalmente quando o pedido é mal feito. Essa é uma boa colocação. Isso a gente pode conversar, porque o pedido, como a gente já viu no chat GPT, é 90% do ritual, né? Exato, Marcelo. Então, assim, igual a moça do caso de hoje, ela fez um ritual com Camael, igual eu vejo muitos tolos na internet sugerindo, faz ritual com Camael, faz ritual com Camael. Ele vai resolver os teus problemas. Vai na facada, na pedrada e na bomba. Então, tipo assim, se você tá querendo resolver na pancada coisa, beleza, agora nem tudo vai dar certo, porque é aquela coisa, eu vou falar uma coisa feia, mas se o mosquito senta no seu órgão genital, você não vai matar o mosquito com um soco, né?
Então, nem tudo precisa força e potência. Tem coisa que vai no cuidado, né? Vai no tato. Então, às vezes é melhor que o ritual dê errado, e é melhor, às vezes, que você não seja atendido, do que você ser atendido e ter sua vida destruída praticamente. Que é o que às vezes acontece. Quando a pessoa faz um pedido mal feito, né, Marcelo? E aí a pessoa entra num ciclo. Por quê? Porque a magia deu certo. E aí... e às vezes o cara tá tentando fazer um pedido no ego total, tipo, eu quero entrar na empresa X. Cara, e de repente aquela empresa X é uma merda. E o cara tá na maior ilusão e tal. E se de repente ele tivesse formulado um pedido do tipo assim, eu quero uma empresa de engenharia, de arquitetura que seja do jeito que vai me dar um desenvolvimento, talvez ele entrasse na empresa Y. E aí a vida dele seria muito melhor, né? Então, essa formulação, né, de como é que você faz... Eu tinha um Exu que falava que era o sortilégio, era o ponto. Se você não souber sortilegiar, o universo não vai entender direto, né? E eu entendo muito isso como a ideia de você estar no Uber ou no táxi, né? Que você... para onde você quer? Rua Fulaninho da Silva. E aí você vai olhar ali no Waze e tem Fulaninho da Silva que fica lá em Diadema. E Rua Fulaninho da Silva que fica na Vila Mariana. E aí, dependendo se você apertar o botão errado, ele vai te levar para a Rua Fulaninho da Silva. Mas tudo errado. Né? E se você não souber o que você está fazendo, você vai ir para o caminho tudo errado. Né? Então, eu vejo muito esse paralelo entre esse digital e o pedido. Né? A magia, ela faz um fluido, ela vai pelo caminho que é o mais fácil, né? Que vai ter, como a água. Ela vai fluir. Assim, voltando um pouco no assunto de preparação, vale lembrar que a gente terminou o Sephra HaOmer com o Enochiano. E durante o período Sephra HaOmer com o Enochiano, as portas se fecharam, as coisas embolaram, e depois que tudo finalizou, assim, só bênção está correndo, assim, vamos dizer. Então, como disse o Robson, o ritual foi feito. A preparação. A ordalha que a gente passa muitas vezes na execução de um ritual, na preparação para um ritual ou em alguma coisa que a gente pretende fazer é natural. Eu encaro como natural. É um processo onde você precisa se melhorar em alguns aspectos para atingir o seu resultado. Até mesmo em magia, eu já vi isso acontecer como solicitação da entidade. Olha, você precisa fazer isso, isso e isso para que você esteja pronto para receber isso que você está pedindo. Né? A entidade já chegou e me deu essa instrução e falou, olha, Robson, você quer isso? Tudo bem, mas tem essas condições aqui. Você quer mesmo? E não é um pacto, alguma coisa assim. A entidade só me avisou, olha, você quer, você precisa se preparar e estar nessa condição. Porque de repente você vai receber um negócio que você não vai ter condições de lidar, né? Como fala, magia é uma espécie de trapaça, né? Que aí você está pegando um lugar e de repente esse lugar era de uma outra pessoa e aí tudo está acontecendo, mas de repente você não está preparado para a responsabilidade que é atingir o patamar que você quer atingir. Eu já vi isso acontecer direto, né? E aí depois a vida do cara fica um inferno. E aí é tarde, né? Planejamento eu acho que é uma coisa que é a base da magia, né, cara? Como saber fazer a consagração, como saber fazer o pedido, como saber fazer o processo todo, né? Se você não sabe o que você quer, como é que a magia vai te ajudar? E é isso que na internet não tem muito. Você vê um monte de ritualzinho pronto que você não sabe quem fez, ainda mais em magia do caos, que era aqueles servidores públicos, que era uma desgraceira, cara. Era como pegar um software que você não sabe de onde veio, o que faz, como é que funciona, e aí você põe para rodar. E não sabe se é um vírus. Não sabe se é um vírus, né? Na questão do grimorial também acontece muito. O pessoal acha que grimório é fórmula. Né? É uma formulazinha, eu sigo esse ritual que vai dar certo. Só que o encargo, ou seja, o pedido que você vai fazer à entidade que você evoca num ritual de grimório, por exemplo, não está descrito lá. É uma coisa que você tem que desenvolver. E isso é uma coisa que leva tempo para você desenvolver, ter tato, entendimento, e aí vai ter que estudar muita coisa.
vai ter que estudar cabala, vai ter que estudar muita coisa para você chegar ao entendimento. Ah, não, então eu devo fazer um pedido dessa determinada maneira, porque senão eu estou dando um tiro no meu próprio pé, né? Aí, o insight que eu tive com a fala do Robson é o seguinte: nós tivemos duas lives falando sobre o ChatGPT, e a grande lição é a pergunta que você vai fazer, o pedido que você vai fazer. Ou seja, isso é o básico da magia. É como você vai fazer esse pedido, porque uma coisinha que você coloca diferente muda a resposta que vai ser dada. Uma coisinha que você coloca, o momento em que você vai fazer a coisa, muda tudo. Muda tudo. Então, assim, quando a gente fala de prática de magia e a realização da nossa vontade, a gente tem que entender primeiro o que é a nossa vontade. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Então, como é que a gente define o que é? Qual a diferença entre a verdadeira vontade e um desejo egóico? É a pergunta de $1 milhão, né, Marcelo? Porque as pessoas, elas acham que realizar a verdadeira vontade, muitas vezes é fazer o que quiser. E está longe, muito longe disso, né? A verdadeira vontade, me corrijam aí se eu estiver errado, ela tem mais a ver com altruísmo do que com egoísmo. Beleza. Então, é mais um trabalho que você vai fazer para os outros que te dá prazer de fazer, que você gostaria de fazer até de graça. Que no meu caso é dar aula. Adoro dar aula, adoro explicar as coisas que eu sei. Eu fico alugando o ouvido de todo mundo, sempre que eu tenho oportunidade para contar algum caso, alguma história, falar de alguma coisa. É o que eu gosto. E aí, pelo que assim, eu estou percebendo, você passa por uma ordalha, depois você é chamado para uma posição mais baixa, e a cada responsabilidade que você vai recebendo, você vai subindo um pouco mais a sua responsabilidade. E sempre pensando no outro, na comunidade. Não é a sua vontade egóica. É o trabalho para o coletivo. O meu objetivo é mudar a realidade da região que eu estou, no meio da periferia. É lá que eu faço a diferença. É fantástico isso. A gente tem percebido umas coisas assim, tipo, com esse próprio programa, na verdade, né? Que a gente começou como um jeito de passar o tempo na pandemia e tal, e aí hoje, cara, a gente entrevistou praticamente todas as pessoas que têm essa história do ocultismo do século 20 e 21, Brasil, a gente está entrevistando e está montando, né? Isso é praticamente um trabalho antropológico já, né? E de referência, e de curadoria, e é o tipo de coisa que se a gente voltasse no passado e falasse assim, ó, eu ia até avisar o Robson, que o primeiro episódio oficial do Boteco foi o 250. A gente está quase chegando no 450, então já faz mais de um ano atrás, né? Se eu voltasse um ano e meio atrás e falasse para você, ô Robson, ô André, vocês vão estar fazendo esse programa e vai ter isso, e vocês vão entrevistar esses camaradas, assim, eu não sei nem se vocês iam acreditar, né, o eu do passado, porque a coisa ela ganha uma dimensão tão absurda, tão rápida, né, quando você está usando a magia. A Priscila costuma falar que magia é um potencializador, né? Por isso que gente doida não deve usar magia, porque só vai ficar pior, só vai ficar mais doido, vai ficar mais desorientado. Você tem que ter um propósito primeiro, né? Você tem que ter um guia e um caminho. E a magia é um foguete que vai te acelerar até esse determinado caminho, né? Tem um comentário aqui do Giovanni que eu acho que eu não fui bem entendido. Ele coloca assim: mas se você tem que ser algo que faz bem, se você trabalhar de graça e não tem dinheiro para pagar as contas, não deixaria de estar nos fazendo bem? Eu não trabalho de graça. O que eu quis dizer é: você, Giovanni, você faria o que você está fazendo agora de graça? Você gosta de fazer a tal ponto
que você faria isso de graça, mas você está fazendo, ganhando dinheiro com isso. A gente faz de graça. Ninguém daqui está ganhando um centavo para fazer o podcast. Eu acho que a colocação do Rodrigo está muito próximo da visão de Confúcio, quando ele fala: faça o que você gosta e você não terá que trabalhar nenhum único dia da sua vida. Eu acho que a definição do Rodrigo está meio por aí. Né? Não considero um trabalho, cara. A gente terminou de editar os livros do... o Robson nem viu. Vou aproveitar para o pessoal. Primeiro, olha que bonito que ficaram. Os monstrinhos. Espera que o Thiago não pôde vir hoje. Esse não é o livro pronto. Acabou de chegar da gráfica. Mas, cara, só quando você vê o resultado pronto e montado de tudo que foi feito e etc., já é um prazer. É isso que eu estou falando. Você não está fazendo de graça. Não é que não dá trabalho, dá prazer. muito trabalho, mas a gente também recebe. Mas, eventualmente, o benefício que a gente traz para as outras pessoas e para todo mundo em volta é maior. A gente fez o Sephora Haomer, desculpa te interromper, e uma das coisas que é falado lá é que tudo que você tem que fazer com prazer. Você tem que colocar beleza, Tiferet, nas coisas que você faz. A vida já é ruim. Você já vai levar porrada da vida o tempo todo. Se você não estiver fazendo a coisa bem feita, com prazer, e tirando proveito das coisas boas que acontecem, você vai viver em depressão. Pode falar, Robson? Giovanni, sobre essa questão, não é que tenha que ser de graça. Eu acho que essa colocação do Rodrigo foi mal compreendida. Realizar a verdadeira vontade, por exemplo, qual é a verdadeira vontade do Robson? A verdadeira vontade do Robson está relacionada ao ensino também, igual ao Rodrigo. Só que a minha verdadeira vontade está muito mais ligada aos conhecimentos que eu tenho. O Rodrigo tem os conhecimentos dele de colégio, ele é formado em história, o Robson tem uma formação completamente diferente. Ainda que nossas vontades, verdadeiras vontades, estejam ligadas pela questão ensino ao outro, isso se manifesta de uma maneira muito diferente para cada um. Para mim também e para o André também. O André é psicólogo. Eu sou arquiteto, mas eu ensino cabala mais. Tipo, a minha arquitetura é para, sei lá, foi o projeto Mansão de Praia. É uma coisa que não tem... Quem olha e fala, putz, mansão de praia. Eu falei, mansão na Riviera. Mas isso é o que dá o sustento. A Pri é auditora. Aí você vai falar, pô, mas ela faz um trabalho com mulheres em estado de vulnerabilidade, ela faz o trabalho do espelho de Circe, que acolhe pessoas que foram abusadas, uma série de coisas. É um outro nível de ensino, que também não afeta a nossa vida profana. Né? A verdadeira vontade não precisa estar ligado em conexão com o que você faz como profano, né? Como seu trabalho, e como a coisa que você realmente ama fazer. Tanto que a gente brincava e falava assim, olha, a verdadeira vontade é assim, se eu te der 10 milhões de dólares agora, o que você quer fazer? E aí, de repente, tipo, eu não ia mais fazer nenhum projeto. Talvez eu falei um projeto de escola com o Rodrigo, alguma coisa, um templo maçônico, alguma coisa nesse sentido, mas eu não ia mais ficar projetando casa. Né? Se você não tivesse essa obrigatoriedade. E aos poucos, cara, eu adoraria, tipo, vou dar palestra em loja maçônica e vender livro, e aí, tipo, eu me aposento e vou fazer só isso. Pô, maravilha. Eventualmente. Não sei se o André se aposentaria como psicólogo, mas eu não me aposentaria como editor. Tipo, eu buscaria outros autores fodas que a gente entrevista, que tem outros livros fodas que não tem editora para publicar, e eu publicaria. Então, mesmo se eu ganhasse, sei lá, 10 milhões de dólares, eu continuaria fazendo um podcast de graça aqui. Talvez a gente contrataria o estúdio para fazer um negócio, tipo uma edição bonitinha, um bagulhetes lá do estilo um conhecimento da humanidade da vida, mas a gente continuaria fazendo em essência o que a gente está fazendo. Eu acho que era isso, Giovanni. Eu tenho aprendido de uns 2 anos para cá sobre verdadeira vontade. Eu ainda tenho muitas lacunas nessa compreensão. Quando o Rodrigo falou, né, o que você continuaria fazendo até de graça, eu não sei se eu descobri muito cedo esse caminho, mas eu consegui dar uma máscara, literalmente dar uma máscara para essa vontade, que foi assim, eu comecei a ideia de estudar palhaço quando eu comecei a estudar palhaço era para ser palhaço de hospital. Eu não queria ser palhaço, eu queria ser palhaço de hospital.
com 16 anos. Eu entrei para a faculdade com 21, e ali eu já comecei a estudar em 98 palhaço, e isso durou muitos anos. Trabalhei 18 anos com isso. E eu nunca ganhei nada para trabalhar em hospital, nada. Eu trabalhei 18 anos visitando o hospital 2 vezes por semana de graça. Eu falo que eu largaria qualquer coisa para trabalhar só com isso. É o trabalho da minha vida. Tipo, se você ganhasse 10 milhões de dólares. Eu largaria tudo e trabalharia como palhaço de hospital. Mas eu não sei se é o palhaço de hospital ou se é a essência desse trabalho. Porque eu também tenho uma parcela dessa realização trabalhando como psicólogo também. Eu tenho uma parcela dessa realização trabalhando aspas aí, desenvolvendo esse trabalho espiritual com o coletivo. Eu, por mim, a minha bruxaria eu pratico sozinho, eu no meu canto. Mas esse trabalho de palhaço de hospital, dessa máscara ritualística, quando eu coloco dentro dos rituais coletivos, como acolher uma pessoa num ritual de morte que a gente fez, a gente acolher uma pessoa que está procurando acalentar o coração relacionado ao câncer que ela está desenvolvendo. Se ela vai viver, se ela vai morrer, não sei, mas o trabalho do palhaço do psicólogo ali naquele momento é muito semelhante. E eu não sei dar nome para isso. Eu não teria nem como cobrar um trabalho desse, mas é um trabalho que eu acho do caramba fazer, tá ali ouvindo aquela pessoa, escutando o que ela tem para falar, ouvindo a dor dela, ajudando ela a depurar, filtrar aquele pensamento e entender ele de outra maneira, que é o que o palhaço, que é o que o psicólogo faz e que é o que o bruxo faz. Ele transforma, os três trabalhos transformam pensamentos em coisas diferentes. E talvez eu nunca tenha explicado esses 3 trabalhos de uma forma tão legal quanto eu fiz agora, mas a essência desses 3 trabalhos é essa. Então, assim, é a conexão que eu faço desses 3 caminhos, e talvez a minha verdadeira vontade esteja aí, não é nem no palhaço 100%, não é nem no psicólogo 100% e nem na bruxaria, mas é na essência que junta essas 3 coisas. Talvez eu nem precise desses títulos, desses trabalhos, mas a essência é essa, né? E eu não sei nem como... e eu não sei nem precificar um negócio desse. Por isso que não tem... O psicólogo me paga as contas, inclusive fica a dica, quem precisar de terapia me chama, mas assim, o psicólogo paga as contas, o palhaço faz um trabalho social fantástico, o bruxo um contexto espiritual muito forte, e essas 3, sei lá, o número 3 é importante também na bruxaria, né? E talvez seja um complemento que me faz funcionar ainda muito bem. Né? O Marcelo falou do blog, né? do bate-papo aqui, ser uma coisa que movimenta. Eu brinco ainda, eu falo para a Thaís, eu não posso fazer nada na terça e na quinta-feira, porque eu tenho meu futebol com o pessoal, né? É o meu futebol da semana. Eu venho por prazer, eu gosto disso, e faz parte também desse contexto, de trocar figurinha, de escutar vocês falando. Às vezes eu não contribuo com absolutamente nada, né? Eu escuto vocês falando e depois a gente conversa quando desliga a câmera, ou a gente conversa no grupo, e isso faz parte desse encontro, isso faz parte dessa realização também. Isso acho que faz parte dessa verdadeira vontade. André, agora que você compreendeu como a sua verdadeira vontade está ligada nessas 3 coisas, você vai ver como que você vai ser empurrado pela inércia do universo. É só perceber. Aí a gente vai entrar no seu título aí. Agora, dentro dessa verdadeira vontade, quais são os rituais que a gente faz para... Porque eu sei que aqui a gente faz um monte. Tipo, a Pri também, como estudiosa, a gente frequentando dentro do voodoo, dentro da quimbanda, dentro da umbanda, a gente tem ali a quartinha e as entidades e uma série de projetos. A gente tem guardião do Mayhem, a gente tem guardião do podcast, a gente tem uma série de entidades que a gente conversa, né? Inclusive por incorporação ou não, e trabalha. Então, a gente tem rituais de manutenção. E quando a gente quer alguma coisa, claro que a gente faz, como o Robson falou. Nenhum financiamento é lançado tipo aleatoriamente. Tem sempre um dia certo, um horário certo. A gente trabalha com esses rituais, sim. Não é uma coisa bastante, desculpa te interromper. Eu uso bastante magia do fogo. Pego minha vela, acendo, começo a fazer meus paranauê. E também os agradecimentos, entendeu? Quando eu acordo e quando eu deito. Sempre. Eu acho que, voltando ao que o Marcelo falou sobre a separação do que é a verdadeira vontade, ego e ritual. Vamos fazer
essa triangulação, né? Eu acho que é importante a gente denotar que a separação do que é um ritual feito para a verdadeira vontade, um ritual feito para o ego, é que o ritual do ego, ele sempre vai estar nas esferas em volta a de Tiferet. Vai ser amor, vai ser prosperidade, vai ser qualquer outra coisa que não tenha a ver com o seu eu pessoal, com a sua realização pessoal, né? Porque a verdadeira vontade, ela é realização pessoal, tal qual ela é beneficiadora do mundo à sua volta, né? Então, quando você olha um ritual, vou trazer aquele macho tóxico de volta. Bom, você está no ego 100% ali. Não, eu só quero prosperidade. Então, você está no ego 100%. Você quer ter a Ferrari, você quer... Beleza. Você está fora. Beleza, não tem nenhum problema disso. Você querer dinheiro também não é nenhum problema, desde que você também saiba, em alguns momentos, olhar para dentro. Querer dinheiro é a magia mais inútil que tem, na minha opinião. Porque, tipo, querer dinheiro por si não serve para nada. O universo não funciona assim. Você precisa do dinheiro para ter uma finalidade. E aí é mais fácil você pedir a finalidade e o dinheiro é um mecanismo. E aí, de repente, a magia te acha um caminho muito mais fluido. Você às vezes nem precisa do dinheiro. Às vezes nem precisa do dinheiro. Acontece e você não precisa do dinheiro. A compra da casa. Eu não tinha a menor perspectiva. As coisas aconteceram. O dinheiro apareceu. Eu não pedi o dinheiro para comprar uma casa. Eu pedi a casa. As coisas aconteceram. Eu queria ser autor de livros. O que aconteceu? Se eu quisesse ser autor uma década atrás, eu teria que enfiar a mão no meu bolso e comprar 4.000 livros, 5.000 livros, só para publicar um título. Eu já tenho mais de 10 títulos publicados e toda vez que eu publico um livro, eu não enfio a mão no meu bolso R$1. E a gente está tentando materializar os seus livros todos em papel, né? Que agora Então, a meta é ter todos os livros do Robson traduzidos. Publicados mesmo numa coleção. Então, o pessoal às vezes acha que eu vou precisar de dinheiro, se eu quiser ser autor, eu vou ter que comprar 4.000 livros. Não, não vai precisar. Não vai precisar. Então, eu gosto de ajudar as pessoas a verem que, às vezes, o dinheiro só não é o caminho. Igual o Marcelo falou, é o ritual mais bosta, porque às vezes não é necessário. Não é o que você está precisando de fato. Às vezes você quer o carro, às vezes você quer o carro para quê? Eu quero o carro para trabalhar, para passear, para ter uma qualidade de vida melhor com a minha família. Ok, não tem nenhum problema nisso. Agora você vai e pede o dinheiro para depois você querer o carro, então ou você quer o carro ou você quer o dinheiro. As duas coisas estão ligadas, de certa forma, sim, mas não são necessariamente a mesma coisa. E você está tendo 2 trabalhos. E é muito louco, porque a gente pensa, você falando de dinheiro, a gente vê como uma solução dentro de um quadro muito limitado, dentro de um set muito fechado. Quando a gente pensa na solução através do dinheiro, você já viu a porcentagem de pessoas que têm problemas que eu não sei se eu falar algumas coisas aqui vão acabar ferrando depois do vídeo, mas não, pode falar, a quantidade de pessoas que são assassinadas, ou a idade cai drasticamente, né? A idade das pessoas morrerem cai drasticamente quando você ganha na Mega Sena. A chance, quando você ganha na Mega Sena, o seu número de corte de idades cai drasticamente. Ou porque você começa a beber demais, ou porque você começa a usar droga, ou porque você começa a saltar de paraquedas toda semana, ou porque você compra um carro mais veloz, ou porque alguém vai te matar querendo a herança. Então, assim, o dinheiro às vezes não é o caminho. Se você consegue depurar esse pensamento e pensar de uma maneira diferente, não no dinheiro, mas na coisa além dele, as coisas ficam mais tranquilas, né? Diminui a ansiedade, diminui ambições, diminui até a forma de você se relacionar com as pessoas, né? Porque isso geram conflitos monumentais, às vezes dentro de família, dentro do trabalho, pisando no pescoço dos outros. Então, assim, pensar nisso, além do óbvio, acho que é mais interessante, e quebrar esse óbvio é muito difícil. Né? Quebrar esse óbvio que é o trabalho que vocês estão falando, de pensar além, pensar nos valores e não nos preços, eu acho que é a coisa mais difícil.
O que você faz com o dinheiro é que dá valor a ele, não é o número. É esse o ponto, na minha opinião. Assim, vocês podem discordar de mim, talvez, em algum ponto, mas eu acho que, por exemplo, se você quer dinheiro só para ter dinheiro, um valor absurdo na sua conta, parabéns, você é um merda. Agora, se você quer dinheiro para saber o que você vai fazer com ele, não, vou trazer conforto para minha família, vou trazer várias questões que são relacionadas a fazer a coisa melhor para mim, para minha casa, para minha família, no geral, eu acho que é legal. Agora, ter dinheiro só para ter um número enorme na conta, parabéns, você está um pouquinho perdido no que é ter dinheiro, o que você fazer com ele. E o que é verdadeira vontade também, né? Porque tem um monte de gente que está trabalhando aí, sei lá, no emprego público, aí o cara quer se matar porque o cara não suporta. E aí ele só tem dinheiro e dívida. Então, é uma coisa que entra aí, a gente vai entrar em outros aspectos até, mas não deixa de ser no mundo mágico, né? E aí E não dá para cara... realizar grande obra também tendo que pensar no boleto que vai chegar amanhã, né? Claro, Exato. ter dinheiro faz um pouquinho de parte. Eu gosto de uma frase que fala: a pessoa era tão pobre que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Eu acho muito legal essa contradição, né? Porque ela choca exatamente na raiz do negócio, né? Porque a gente pensa, eu achei legal isso que você falou agora, Robson, quando o boleto está chegando, você não consegue pensar na grande obra, você não consegue com a preocupação em outro lugar. Então, assim, saber separar as coisas, entender que dinheiro faz parte. Por isso que eu entendo, a gente conversou esses dias, eu e a Vanessa, e é um tema que a gente vai trazer mais vezes, né? Sobre o preço da fé, sobre os valores, né? Eu entendo que muitos trabalhos, muitas coisas relacionadas, inclusive à própria magia, precisa ser cobrado. É trabalho, né? Porque você tem que pagar contas, cara. Você tem que viver, você tem que pagar boleto. Para a gente estar aqui conversando, a internet tem que estar paga. Eu vou fazer uma né? colocação maldosa. Não tô vendo que você tá. Eu vou fazer uma colocação maldosa. Magia é luxo. Faz quem pode. Tá? Então, isso é um ponto que eu vou colocar aqui. Eu quero fazer magia, tem que ser baratinho. Ixi. Para você pagar o tempo que eu gastei, Bom, eu vou mostrar um livro, e vou dizer o preço. Tá, vem cá. Em reais, quanto custa isso aqui? Um livro só. Eu nunca usei nenhuma magia desse livro, tá? Comprei para estudo. Eu, para ter ele na porta da minha casa, paguei $125. E aí? É barato? $125? Seria o que hoje isso no Brasil? R$750? Um livro? Um livro. Aí a pessoa quer que eu faça um trabalho para ela, para trazer o macho tóxico dela de volta, que é uma magia 100% egóica, e quer que eu cobre barato. Ela não pagou pelo meu tempo de estudo, nem pelo livro que eu comprei para estudar. E aí? É barato? Magia é luxo. Tudo de magia é muito caro. E tem uma questão. Fala aí, Rodrigo. Peraí, desculpa, fala. Não. Quer complementar para... Eu quero complementar o que ele está falando aí e emendar com a pergunta do Pedro aqui. Verdadeira vontade, ele deve ter colocado, é servir. Daria para pensar esse paralelo? A questão aqui que a gente está criticando é esse pensamento que... Ai, desculpa, que eu acho que agora o Mayhem cai. Que o Espiritismo trouxe de tudo ser caridade, sendo que a gente vive num mundo material, onde a gente precisa, num mundo material capitalista, para começar. Não estamos no mundo comunista, estamos no mundo material capitalista. Precisamos... Se a gente estivesse no mundo comunista, a gente já está na Gulag, ou na fila do pão, ou tendo que juntar um bolo de dinheiro para comprar um pedacinho de atum. Aí que a gente não tem como fazer magia mesmo. Magia é um luxo do mundo capitalista. E você tem que servir, mas você tem que receber também.
porque o dinheiro é uma forma de você de Troca de energia. Exato, obrigado. Era isso que eu queria falar. É a troca de energia. Aí, André, o que você acha? O Marcelo, sobre essa troca de energia, verdadeira vontade e servir ao próximo. Eu gosto da por expressão. exemplo, no projeto, o MEI ele é cobrado, mas porque a gente tem que fazer a revista física. E a gente gasta e etc., de manutenção. E ele surge por conta da ONG, que a gente tem que alugar um espaço, aí tem que ter um consultório para atender as crianças, aí tem que pagar o psicólogo, aí tem... E antes o Márcio bancava tudo do bolso dele. Né? E aí a loja maçônica chegou, e aí a gente começou a se responsabilizar. E aí você tinha um dinheiro que ia para isso. E aí a gente fez um projeto que ia para isso. Então, existe uma finalidade para isso, né? Então, de uma certa forma, essa é a caridade. Está dentro da verdadeira vontade de todo mundo, pelo menos dentro da loja lá da Cavaleiros e tal. A hospitalaria vai para isso, né? Quando eu dava aula, eu falava assim, cara, eu podia estar indo no cinema, saindo com a minha filha, eu estou gastando meu tempo aqui dando aula de cabala, então é óbvio que tem que ser cobrado. Então, não é que a informação que é. O livro, o cara paga o livro. E aí ele compra a informação. Tem 1 milhão de livros que estão em domínio público, que a pessoa pode baixar, ler e estudar sozinho. Né? Aí, se ela quiser uma tutoria, a gente está aqui, a gente está conversando, a gente tira dúvida, a gente traz especialistas, etc. Mas esses caras também gastaram tempo e dinheiro e paciência e estudos e tal para alcançar alguma coisa boa. Então existe essa parte. Existe a parte de caridade, claro, e existe a parte do ensinamento também, né? É uma aula, né? É uma guilda, é uma atividade de guilda. Eu tento pensar que, não sei se eu consigo chegar nesse ponto o tempo inteiro, mas eu tento pensar que é uma continuação de um trabalho muito passado, assim, muito ancestral. As bruxas do passado, elas prestavam serviço também, tanto que existe uma parte da bruxaria que a gente fala que a bruxaria é um ofício, ela não é uma espiritualidade, é uma prestação de serviço. Às vezes não era cobrado em dinheiro, mas você, sei lá, você atendia uma pessoa que estava sofrendo com uma doença física, emocional, espiritual, tanto faz, você colocava um unguento, um chá, você fazia um trabalho espiritual ali, e depois você recebia alguma coisa em troca. Você recebia uma cabra, você recebia pão, você recebia alguma parte da plantação da pessoa, porque você precisa continuar vivendo, era uma estrutura de troca. Né? Como que você faz isso hoje em dia? Eu não tenho espaço para criar cabra aqui em casa. Né? Então a pessoa me paga em dinheiro. Né? É uma prestação de serviço que eu faço. Isso se estende para a terapia. A grande questão é eu fico pensando no porquê que o dinheiro começou a se tornar uma coisa tão suja nessas relações. O Rodrigo ele começou num assunto que é bem interessante. Eu não sei se foi exatamente o espiritismo ou o cristianismo de uma forma geral, quando fala a Igreja Católica, quando fala que você tem que ser humilde, que você tem que abrir mão das suas riquezas, né, que você tem que fazer o voto de pobreza, como se isso fosse tem que fazer uma um voto de pobreza e dar todo o seu dinheiro para eles, né? Pois é, o voto de pobreza de quem fosse pobre, pobre, pobre. Então, o argumento que eu mais ouço às vezes é: o que você recebe de graça você dá. O problema é que nada eu recebo de graça. Eu paguei R$800 por mês na faculdade, ainda não paguei ela. Eu concordo, o que você recebeu de graça, você dá de graça, né? Mas aí o pessoal usa para roubar, né? Eles fazem um PDF pirata, que é tipo roubar o autor. Então você não recebeu de graça, você está roubando. E que dentro do mundo espiritual ainda é pior ainda. Então, essa história dar de graça, o que recebeu de graça é um negócio muito... Tudo bem, você pode dar carinho, conforto, um conselho, um abraço. Às vezes, cara, a Pri atende o pessoal do Mayhem de graça. Não é de graça, mas o pessoal está colaborando com a hospitalaria de qualquer tempo. Mas é o tempo dela, uma consulta dela mesmo é, sei lá, 400 pau. E às vezes ela atende, porque a mulher está abusada e saiu do marido, foi expulsa de casa, está sem dinheiro, está fodida, e ela precisa de ajuda. E aí a Pri, sei lá, gasta às vezes 2, 3 horas para ajudar a pessoa, totalmente pela bondade da Priscila.
né? Então tem limites para todo canto, assim, né? Entre o cobrar ou não cobrar, né? Mas eu estou E perguntando aqui, você tem acaba limite de... para essa questão de grana, né? Tem trabalhos espirituais a fazer que foram categoricamente proibidos de qualquer envolvimento com cobrança. Tem isso também. Isso é muito comum na Umbanda, né? Que aqui quem sustenta ali o terreiro são os próprios médiums, né? Aí, às vezes, o próprio médium paga para trabalhar e ainda paga para incorporar e ainda sustenta a vela e ainda faz tudo. E aí vai a assistência lá que, na verdade, com o tempo os caras viram os caboclinhos que são os perfeitos vampirinhos ali, né? Que o cara não ajuda em nada com a comunidade ali. Ele vai lá só para tentar sugar a entidade. E mesmo os magistas de ordem, por exemplo, eu faço parte de uma ordem chamada Builders of the Adytum. Nós temos um trabalho de já mais de 50 anos que visa ajudar pessoas com magia, de graça, para quem está fudido, sem emprego, para quem está precisando de ajuda com cura em algum problema. E basta entrar no site da ordem e colocar o nome da pessoa que precisa de ajuda. É de graça o trabalho. Exato. E isso roda uma lista na mão da galera que faz parte da ordem e todo mundo faz rituais para ajudar essas pessoas. Existe uma contribuição social também dentro de ordens. Igual o Marcelo falou da questão maçônica, de fazer doação. Os maçons eles são conhecidos há longo tempo já por atuarem como ajudas beneficiárias para médicos, orfanatos e, assim, uma questão muito grande. Outras ordens também têm seus fundos sociais. E isso é muito importante para desenvolvimento do magista também. E eu acho que na bruxaria também deve ter algo, né, André? A parte do recebe da hospitalaria, ela faz parte ali do estudo da Kabbalah, né, o Tzedakah. Você tem que entregar uma parte. Ela, na verdade, é o 10%, né? Esquece esses dízimo cretino de igreja que vai para o pastor gastar com puta. Mas dentro do magista e tal, teoricamente, 10% do que você arrecada na sua vida, você gasta ajudando os outros. Então, nem que seja com tempo. Então, sei lá, 10% do tempo que a gente está gastando, está sentado, está no computador, está gravando esse podcast, a gente, de repente, está ajudando a vida de alguém. E aí isso vai lá para o banquinho de horas, né? O nosso lar tem a contabilidade das horas bônus lá, que aí você está trabalhando com isso. Então faz parte. E está dentro da sua verdadeira vontade. Você não deixa de... E até mesmo, sei lá, advogado às vezes faz trabalho pro bono, ou financia a educação um médico pública pode ajudar com alguém. dinheiro do próprio bolso. Exatamente. Juntando Então, em o todos assunto os sistemas, a verdadeira vontade, ela passa. E aí a gente faz essa correlação com esses rituais diurnos, que às vezes você está ajudando o outro, não é um ritual, você não precisa acender uma vela ou fazer qualquer coisa, mas você pode estar, tipo, dando um auxílio na hora que o cara estava no pior parte da vida dele, ele conseguiu um conselho a ser assistindo aleatoriamente um programa aqui, que aí, de repente, o cara, sei lá, não se matou por conta de alguma coisa que um convidado falou naquela hora. Então a gente abre uns canais e o sagrado anjo guardião da pessoa filtra ali e o cara vai ter aquela informação no momento que ela precisou para salvar a vida dele. Isso já aconteceu, olha, várias vezes ao longo desses 30 anos que eu estou gravando coisa e postando coisa e escrevendo coisa no blog. Sabe uma coisa que o Rodrigo ele comentou lá no início, né, da pessoa certa estar na hora certa ali para ajudar ele na escola? Eu faço um negócio no consultório desde quando eu tinha o consultório físico, hoje eu atendo só online, né? De ter ao reservar alguns horários para atendimento social, ou gratuito ou com valores simbólicos. Eu faço isso desde que eu me formei. Só que às vezes vem uns casos bucha que eu preciso pagar a supervisão. Eu preciso para que eu não absorva tudo ou para que eu não interprete de maneira errada, eu preciso de uma pessoa ajudando a pensar. E aí, em vez do caso me gerar lucro, ele me gera uma despesa. Mas tem um caixa que ajuda a fazer isso. E uma vez veio uma situação, uma das primeiras vezes que veio uma situação, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não posso abandonar o paciente no momento que ele mais precisa. Eu vou falar para ele, olha, sua vida já está toda ferrada, vou contribuir com esse negócio, né? Então, não vou te atender, se ferra sozinho. Eu não posso fazer um negócio desse. Eu não posso abandonar o cara no momento que ele mais precisa. Eu falei, beleza, vamos encarar. Acho que foi a primeira vez que aconteceu. Um outro paciente falou assim, André, olha que maluco. O paciente vira e falou, eu acho que eu estou pagando pouco na terapia, eu vou aumentar o valor.
da sessão. Deliberadamente, o paciente aumentou o valor da sessão e eu consegui pagar a supervisão. Cara, encaixou tão bonitinho que até arrepia falar. Foi um negócio e foi métrico. Aconteceu numa semana, na semana seguinte teve um aumento e eu falei, putz, um paciente cuidando do outro sem querer, muitas aspas nesse sem querer, né? Mas assim, as coisas, elas fluem de uma maneira que não dá para entender exatamente como que elas se comunicam, mas elas se comunicam, né? Você tem que estar só com a antena É muito, disso que eu muito... estou falando. É incrível como esse lance de você ajudar o próximo retorna também. É incrível. E não que você deva fazer isso pensando no retorno, mas quando você faz isso de forma legítima, realmente isso retorna. Exatamente, quando você faz isso de forma legítima. Porque não adianta, porque se você deu o negócio e aí só já filmou para postar no Instagram, a sua recompensa veio em like. Já acabou, você já equilibrou a balança. Agora, aí quando esse você faz talvez isso é o de maneira segredo legítima, que o pessoal não pega, né? Porque não adianta, eu vou lá e faço. Pô, a gente, por exemplo, quando a gente começou o trabalho lá da hospitalaria, a gente fazia os mapas astrais. Faz ainda, até hoje. E às vezes vem os caras que falam, eu tô fodido, eu não tenho dinheiro. Aí a gente fala, beleza, então doa sangue. Eu não tenho. A gente sempre arruma e deu uns jeitos para a pessoa. Né? E isso compensa, porque depois às vezes o cara pegou o mapa e falou, cara, eu estudei esse mapa e tal, e cara, eu tive uns vislumbres muito legais. E aí depois a pessoa vai e faz uma doação. Então isso acontece bastante. Às vezes a gente está com um livro que a gente está fazendo financiamento, o cara não tem o dinheiro, e aí depois ele fala, cara, no último minuto alguém me pagou um dinheiro que estava devendo, não sei o que, eu consegui apoiar. Então esse egrégora movimenta muita coisa legal, de puxar de um lado. Existe aí uma conta bancária do lado de lá que puxa e estica de um lado para o outro, cara, que é muito legal de ver isso. Tem mais uma dúvida aqui do Tadeu. Eu vou tentar ler aqui e me ajuda a entender. Penso que existe uma linha tênue na questão do trabalho terapêutico, que pode ser com uso magístico até, inclusive com auxílio da intuição. Nesse caso, não há nenhuma dúvida na minha cabeça em relação a cobrar. Penso até ser justo e adequado. A questão é, quando passa a ser trabalho puramente de apoio espiritual, não sei se ficou claro ou só me atrapalhei. A questão dele. A questão é qual que é o limite, né, de trabalho ou de não sei o quê. Cara, eu não sei se eu saberia. Aí, nesse caso, eu acho que a Pri conseguiria explicar muito melhor do que eu, porque ela vive muito nesse limite. Posso Porque tentar? ela faz os trabalhos de tarô, às vezes, quando ela tem tempo, depois do André também. e cobra, mas às vezes, quando vem alguém do Espelho de Circe ou do Mayhem que está com muito problema, geralmente mulheres, né, em situação de vulnerabilidade e tal, daí ela atende e ela não cobra nada. E às vezes você vê que a pessoa precisa de banho, precisa de negócio para alinhar a energia, porque ela está muito bagunçada e tal. E aí a Pri faz o banho, aí eu envio o pacote do correio, a gente não cobra nada e tal. Então a coisa ela meio que mescla. É um tempo aí onde você percebe a fragilidade do outro e está disposto a doar e ajudar, ou você está cobrando pelo seu tempo. Né? Eu acho que essa linha vai de cada um. Eu não sei se eu conseguiria traçar uma linha assim com giz no chão. Eu acho que tem muito disso que você disse, assim, de você poder acolher, de você poder doar, de você... Eu acho que a cobrança, ela se aplica quando você percebe que existe uma condição, isso é de uma sensibilidade monumental para você fazer isso, não é fácil, nem sempre a gente acerta, porque você chega um momento em que excede, inclusive, da sua capacidade, da sua possibilidade, né? Em que momento que esgota a minha possibilidade e eu começo a ter eu vou chamar de desgaste, mas esse desgaste pode ser físico, pode ser social, familiar, emocional, energético, e eu começo a perder para ajudar o outro. Eu gosto muito de uma... Eu uso muito isso em terapia, inclusive. Para quem viajou de avião, quando a cabine começa a despressurizar e as máscaras caem do teto, né? A máscara caiu, você está com o seu filho do lado. Você coloca a máscara primeiro em você ou no seu filho? Um monte de gente fala, eu coloco na criança primeiro.
né? Só que o tempo de você colocar a máscara na criança, você pode ficar sem oxigênio, desmaiar e a criança ficar desamparada. Então, assim, cuide sempre primeiro de você para depois você cuidar de quem são seus dependentes. Se você doa mais do que você pode, você se enfraquece, você se debilita, e não é nenhuma questão de, eu vou me sacrificar em função do outro. É que a qualidade do serviço que você presta quando você está desgastado é uma bosta, né? Se eu não cuidar de mim primeiro, eu vou ser um péssimo pai para o meu filho, um péssimo marido para minha esposa, um péssimo amigo para quem está em volta de mim, e um péssimo bruxo, um péssimo psicólogo, né? Então, assim, não adianta eu socar 10 atendimentos no meu dia, o meu oitavo, nono e 10º paciente vão ter uma péssima qualidade de atendimento. E eu acho que aí entra essa questão de você cobrar ou não, né? Até onde que eu estou conseguindo fazer essa doação sem ter uma perda? Né? Até onde eu preciso repor, até onde eu estou abrindo mão do meu tempo de trabalho, eu estou tendo um gasto muito excessivo. É óbvio que, assim, às vezes um paga para que o outro tenha gratuito. Né? Por isso que eu falei, você tem que ter um jogo de cintura muito grande. E aí a gente entra nessa questão, acho que ética, né? O que é espiritual e o que é trabalho, o que é verdadeira vontade, porque é difícil você mensurar. Nem sempre está preto no branco, está muito claro isso. Enfim. André, você colocou uma coisa boa, é o tempo, né? Acho que minha colocação vai entrar legal aqui na questão do André. Eu faço trabalhos, às vezes, de graça. Quando? Por exemplo, quando alguém me procura, Robson, eu estou desempregado, cara, eu preciso de um emprego. Cara, eu não vou cobrar trabalho desse tipo de pessoa. Tipo, Robson, eu tô com meu pai com câncer, tem como você fazer alguma coisa para me ajudar? Claro, cara, eu farei o possível, farei o meu melhor para te ajudar. Tipo, então, alguns tipos de trabalho, eu particularmente, quando a pessoa me procura, eu não cobro. Eu vejo a condição, igual o André falou, ter o tato de escutar o problema da pessoa, entender, é uma questão egóica, pode ter certeza que eu vou enfiar a faca, vou passar, vou cortar e vou rodar. É uma questão puramente de necessidade básica, de dignidade e de humanidade, pode ter certeza que muitas vezes eu vou falar, não, dá um nome aí, a data de nascimento, e eu mando as fotos do trabalho. Tipo, por quê? Porque é uma questão de sensibilidade. Eu olho a questão da pessoa, a pessoa não está pedindo nada além de dignidade para poder trabalhar. Eu vou querer arrancar dinheiro de uma pessoa. Eu sou um pastor da Universal, por acaso, para chegar para uma pessoa que já está fodida e querer arrancar dinheiro, não dá. Isso que você falou, acho que é um grande ponto de estrela, assim, cara, de brilhante, de ajudar, que acho que é isso que o Thiago perguntou, né, cara? Qual que é o limite, assim, onde a gente ajuda e tal. Quando a gente está, sei lá, num terreiro de Umbanda e tal, você ajuda, né, os caras ferrados. E no de Quimbanda, geralmente, os caras cobram tudo, enfia a faca, viram mais ou menos um circo. Eu nem vou entrar em detalhes. Hoje a gente teve um show de horror da mina louca, ela falando que tinha um monte de iniciação do cara, o pai de santo teve que desmentir a maluca no Facebook. Então tá um circo. Mas geralmente não banda assim, os médios trabalham e tal, mas tudo gira meio que em termos de tempo versus o que a pessoa está pedindo versus a necessidade, né, dessa pessoa, né? Eu acho que é necessária essa sensibilidade que o André falou. Pode falar, Rodrigo, desculpa. É que eu vou ler a colocação do Giovanni aqui. Eu já vi que quando se ajuda espiritualmente a alguém, mesmo de graça, aquela pessoa tem seus guias também, eles vão querer ajudar em troca. É uma forma de receber que a gente não vê. O que vocês podem falar sobre isso? Eu vejo muito isso. Quando eu ajudo, eu estou ali, eu só ajudo. De repente, alguma coisa volta em meu benefício. Vocês também veem isso? O tempo todo. Eu acho que cabe naquilo que a gente acabou de falar agora há pouco, sobre você fazer doação, fazer caridade e ver isso retornar para você, quando você faz de forma legítima, né, Marcelo? Exatamente. A gente vê isso o tempo todo, acho, cara. Essa entrega, nem que seja, sei lá, como a gente está fazendo agora, tipo, a entrega das nossas experiências que podem
sei lá, mudar a vida de alguém que por acaso está assistindo esse podcast. E a pessoa teve um insight, né? Alguém comentou, fez nos comentários que a gente ajudou o cara 7 anos atrás. Né? E a gente percebe muito isso, principalmente a galera que acompanha o blog, que está no Mayhem há 10 anos. O cara começou lá no Teoria da Conspiração. E você vê que o cara fez os exercícios, comprou o livro de cabala, fez as paradas, e o cara tá bem melhor de vida agora. Assim. E aí depois o cara ajuda a gente. Às vezes até o cara nem queria o livro de alquimia e tal, ele compra para ajudar mesmo. A gente tem um monte de gente que apoia os projetos que a gente faz, às vezes para ajudar o Thiago, ajudar o Jacobina, para publicar o livro, para realizar o sonho deles também. O Thiago, o Paulo também, nenhum deles quer ser o Paulo Coelho. Até, sei lá, se o livro do Jacobina vendesse tanto quanto o Paulo Coelho, a gente estaria em outro planeta. Eu ia achar que tinha alguma coisa errada acontecendo, né? O livro do cara é tão profundo que eu acho que assim, a gente conseguiu um nicho de vender esse livro já é para estourar fogo de artifício, né? Mas a gente vê isso acontecer o tempo inteiro, né? De ajudar a pessoa e aí, de repente, ela está numa posição melhor, aí ela ajuda outra pessoa, ou ela repassa o livro, ou acontece uma coisa assim. Então, é aquele filme lá da Corrente do Bem, assim, né? Eu percebo muito isso no Mayhem, com as pessoas que acompanham a gente. Principalmente quem está há muito tempo. Cara, tem um negócio que eu admiro muito. Eu falo que eu aprendi na raça, sem querer, porque eu dei uma esfriada nesse negócio de cuidar de pessoas, de generosidade. A gente entra, às vezes, num piloto automático e a gente é o que eu falei, até você entender isso, você leva um tempo. E eu dei uma esfriada. Por outro lado, a Thaís, a minha esposa, ela é uma pessoa que ela tem uma sensibilidade que eu acho maluca, cara. A gente morava numa casa no centro aqui de São Bernardo, e ela ajudava uma família de pessoas, de catadores de papelão. Uma vez ela parou para conversar com a mulher, ela gosta, ela sentou junto com as pessoas para conversar, e a mulher falou, olha, eu saí para trabalhar hoje cedo, roubaram o meu carrinho de catar papelão. Né? A Thaís falou assim, me dá uma semaninha, eu vou ver o que eu faço. Thaís, ela trabalhava com bolo, tal, com confeitaria. Ela falou que ia fazer um bolo e ia fazer uma rifa. Ela levantou dinheiro para fazer a rifa para comprar o carrinho. Ela comprou o carrinho, excedeu o dinheiro, ela encheu o carrinho com comida, com roupa, com brinquedo e deu para a família. Né? Foi muito louco. Tipo, na sequência começou a aparecer cliente, começa a aparecer curso, pessoal convidando para conversar, para dar entrevista. Você fala, cara, é muito mágico o negócio, é muito rápido. A resposta parece que é mecânica, parece ou né? Você dá um input aqui, você faz o insert da informação e você recebe o retorno muito rápido. Assim, é muito legal isso, cara. Você vai para a esfera onde você é misericordioso e proporciona algo para as pessoas, você acaba tendo de volta isso para você, irmão. É uma resposta simples do universo. Você está na esfera de Júpiter, você vai receber o que tem nela. É isso aí. Pô, galera, acho que hoje foi divertido, cara. Conseguimos explorar bem o tema. Então, Rodrigo Lutarque, considerações finais para a gente ir encerrando. Como no Sefer HaOmer, tenta colocar beleza em tudo que faz. Tenta ver os aspectos positivos da sua vida. É claro que tem coisa negativa, você não vai fechar o olho para isso. Mas tenta ver as coisas positivas, tenta colocar beleza em tudo o que faz e faça as coisas de caridade de coração. As coisas vão fluir para você. Eu tenho certeza. Vai fluir, vai acontecer as coisas que tem que acontecer. E tenta fazer o que você gosta, o que te dá prazer, o que você faria até de graça, o que você faria depois de morto. E bem lembrado, John Wick. Se você... o John Wick acabou aqui de me lembrar, estamos aqui, a revista de Hermetismo, vamos ver, está de cabeça para baixo. Tem bastante matéria aqui, é uma coisa analógica, está ficando raro isso aqui, tá? Você vai ajudar a Infância Azul, você vai fazer essa caridade
você vai estar entrando num grupo que vai te dar o retorno de conhecimento, ajuda e apoio. Você vai poder participar dessas gravações. Então, você só tem benefício em fazer parte aqui do Projeto Mayhem. catarse.me/TDC. Por a partir de apenas R$10, você pode estar em contato direto com a gente lá nos grupos do Telegram. Maravilha. André Corrêa, considerações finais. Eu falo isso para quem estuda palhaço, eu falo isso para o pessoal em terapia e falo isso para o pessoal da bruxaria. Você quer entrar em contato com você mesmo? Parece brincadeira, mas não é. E quando você estiver sozinho em casa, e quando você for tomar banho, entra no seu banheiro, tranca a porta, e aí literalmente, quando você estiver tirando a roupa, presta atenção que você está se despindo das máscaras sociais que você usa. Você está deixando de ser o marido, você está deixando de ser o pai, você está deixando de ser o trabalhador, o filho, e você está sozinho e da forma mais vulnerável possível. Você está literalmente nu no mundo, né? E nesse momento é onde você entra em contato de fato com as suas emoções, é onde você revive brigas, é onde você idealiza fantasias, é onde você pensa nas coisas que você gostaria de fazer. Presta atenção nas emoções que você sente nesse momento. Tenta entrar em contato com a essência dessa pessoa que está vulnerável. E talvez você resvale de alguma forma nas dicas que a verdadeira vontade te apresenta. E talvez seja interessante aí trazer isso à tona, né? Depois trazer para sua razão quando você estiver fora do banheiro, porque senão o banheiro vai virar um refúgio, você vai passar muitas horas lá dentro. E se você quiser, né, conhecer outros aspectos da espiritualidade, da bruxaria, do paganismo, acessa lá o youtube.com/Conexão Pagã ou no Instagram, @Conexão Pagã, e a gente troca ideia sobre muitos assuntos relacionados a esses temas. E é isso. Beijo, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Robson Belli, considerações finais. Bom, eu falei que ia falar do meu artigo, então acessa lá, mortesubita.net, digita, não tão místico assim. Tá, pessoal? Para vocês entenderem que nem tudo tem a ver com espiritualidade, mas tudo tem a ver com espiritualidade. Esse é um ponto. Que você não precisa mistificar as coisas, mas que a espiritualidade é uma prática diária que você tem que se desenvolver passo a passo, porque dia após dia você escolhe ser uma boa pessoa ou não, né? E é isso que vai fazer de você alguém realmente espiritualizado. Não é a forma que você fala, a Bíblia que você tem embaixo do braço, seja a Bíblia, o Corão ou qualquer outro livro sagrado, tá? Então, eu acredito que esse bate-papo foi muito legal, muito produtivo em vários aspectos, para as pessoas entenderem um pouquinho mais esses aspectos da magia, da verdadeira vontade, do ego, né? Isso é muito bom. E se você quiser conhecer um pouquinho mais de Enochiano, acessa aí, enochiano.com.br. Nós temos um grupo aberto, entre aspas, né? Porque nem todo mundo é bem-vindo. Então, chega lá, se você não é uma dessas pessoas que não é bem querida por nós, só vem e leia as regras do grupo, porque nós praticamos banimento todos os dias. Isso aí. E se você caiu de paraquedas e está assistindo pela primeira vez, essa é a entrevista bate-papo 435, se eu não me engano. Então, dá uma olhada no canal, porque a gente tem mais de 400 pessoas de todos os assuntos que vocês puderem imaginar. A gente está conversando, entrevistando, a curadoria aqui é muito, muito grande. E quando a pessoa pisa na bola e faz picaretagem ou alguma coisa, a gente também faz banimento. Então, um dos jeitos de você ver até se alguém que você está procurando, interessado e tal, é um cara confiável ou não, você entra lá no canal e digita o nome da pessoa e vê se a gente entrevistou a pessoa. E, inclusive, se você quiser sugerir pessoas novas, a gente está sempre em busca, a gente não tem filiação político-partidária, religiosa, a gente entrevista todo mundo que tiver alguma coisa inteligente, útil e de desenvolvimento para a cultura do hermetismo e do ocultismo brasileiro. Então, segue o canal, apoia o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.